poderia ficar aqui um bom tempo procurando pontos negativos para que eu pudesse tentar justificar de alguma forma o empate que o Cruzeiro trouxe lá do Paraná contra a fortíssima equipe do Atlético Paranaense, que aliás não perde sobre os seus domínios. É um time muito forte, embora tenha iniciado lá com os seus jogadores que não são tão utilizados juntos, muitas vezes, um time misto, mas terminou o jogo com o time titular, porque sentiram a pressão do que o Cruzeiro aprontou lá contra a sua equipe, dentro da sua arena, com a presença marcante mais uma vez do torcedor cruzeirense e com uma partida muito bem feita, diga-se de passagem, pelo time celeste também. O Cruzeiro que teve ali várias mudanças, né? Foram várias mudanças e todas essas mudanças surtiram um efeito muito positivo, o que traz uma dor de cabeça muito legal, muito positiva, muito importante para o técnico Pepa, que ele não tinha. Poderia ficar aqui pautado nas críticas infundadas na minha avaliação que se tem e circulam nas redes sociais sobre a forma que o Pepa tem que mexer, na forma que o Pepa não tem que mexer, se tem que dar chance para isso, se tem que dar chance para aquilo, e por aí vai. Poderia utilizar alguns nomes para eu tentar justificar os gols do adversário, mas eu prefiro simplesmente dar o crédito, dar mérito à fortíssima equipe do Atlético Paranaense por ter conseguido buscar o resultado contra a forte equipe do Cruzeiro. As mudanças do time do Cruzeiro, para mim, que foram bastante interessantes, e é nisso que eu quero me pautar aqui, porque a gente precisa tentar entender o jogo, né? A gente precisa tentar entender as funções táticas que são colocadas pelo treinador e principalmente aquilo que ele pede aos seus comandados. Quando você olha principalmente para um Lucas Silva, que vem aí de um longo e tenebroso inverno, que não joga bola em lugar nenhum, são quase ou 10 anos praticamente, que não consegue implantar o seu ritmo de jogo nas equipes em que passou. Chega no Cruzeiro, veste a camisa e simplesmente destrói o meio-campo. Foi um jogador altamente importante, dando uma dinâmica muito interessante, tomando decisões importantes durante a partida. Um jogador que não apavora. É difícil marcar, né? Não marca ninguém, mas com a bola no pé. E sem ela, preenche muito bem os espaços. Isso permite que ele faça o jogo acontecer à sua maneira. Ditou o ritmo do meio-campo, principalmente na primeira etapa, até a entrada do Fernandinho no segundo tempo, que foi quando a equipe do Atlético Paranaense ganhou um pouco mais de espaços ali, o Fernandinho distribuindo o jogo, também com muita qualidade. É um grande jogador. Um grande jogador. O Lucas Silva, que deu uma dinâmica muito diferente, com uma liberdade na armação das jogadas que me chamou muita atenção, porque o Cruzeiro vinha jogando apenas com 2 volantes, 3 homens, 2 espetados pelo lado de campo e o centroavante, ou o falso 9, que eu abomino. O que se viu foi 2 volantes um pouco mais presos, no caso o Jussa, que partidaça do Jussa, Felipe Machado um pouco à sua frente. Não gostei muito da partida do Felipe Machado, mas é um jogador também que ajudou à sua maneira. E um pouco mais adiantado, com um pouco mais de liberdade, o Lucas Silva. Mas ainda com essa liberdade, voltava um pouco, baixava um pouco essa linha para poder receber essa bola, para ajudar na dinâmica de saída de jogo, para que o Cruzeiro pudesse construir e chegar com um pouco mais de qualidade pelos lados de campo. E isso aconteceu por diversas vezes e dentro de 2 delas o Cruzeiro acabou conquistando os seus 2 primeiros gols, principalmente. Né? Uma reestreia muito interessante do Lucas Silva. Jogador chamando muita atenção, chamando a responsabilidade. Deu uma pré-assistência e uma assistência. Só não foi o melhor da partida para mim, porque o Igor Gomes e o Wesley fizeram uma partida, os 2 jogadores, muito acima daquilo que nós estamos acostumados a ver. Né? Quero enaltecer o ataque do Cruzeiro, que voltou a marcar. Os gols que nós tomamos, eu prefiro dar mais mérito ao adversário do que ficar procurando pontinhos aqui, ali e acolá.
Eu acho que o adversário tem, sim, as suas vantagens técnicas sobre o Cruzeiro, mas o Cruzeiro mostrou mais uma vez que é um time que gosta da trocação, né? Se jogar aberto contra o Cruzeiro, automaticamente o risco de ser vazado ele é iminente. Pelo menos nós esperamos que isso se mantenha daqui para frente. A estreia do Lucas, aliada à estreia do Gomes, do Arthur Gomes, foram duas coisas que aconteceram que acabou trazendo para o Cruzeiro, para o Pepa, algumas opções que ele vai poder utilizar no decorrer das partidas. Como eu estava dizendo, o Cruzeiro abre mão dos 2 volantes, coloca 3 volantes, adianta um pouco o Matheus Vital, ora caindo pelos lados, ora centralizado, e o trio de ataque tendo uma liberdade muito grande, né? O ponto negativo que nós tivemos hoje foram as duas alas do Cruzeiro que não funcionaram tão bem como de costume, embora o Marlon não tenha sido o Marlon que nós estamos acostumados a ver, mas fez um jogo bem ok. Do trio de ataques do Cruzeiro, eu acho que o Matheus Vital foi o jogador que menos entregou, mas ainda assim eu não o crucifico dizendo que ele fez uma partida pífia, porque não acho que foi assim, não acho que tenha sido dessa forma. As substituições do Cruzeiro também chamando bastante atenção, né, com 2 estreias. O Bruno, o Matheus Pereira, também o menino Fernando Henrique estreando depois de quase um ano já, né, vestindo a camisa do Cruzeiro, só treinando, se recuperando, aprimorando. Acabou entrando ali para poder dar uma consistência defensiva, descansar quem já estava cansado. E o Matheus Pereira, camarada diferente, né? Não teve a oportunidade de mostrar o jogo, 5 minutos apenas, já para ir se habituando, familiarizando com a galera. E tenho certeza que é um jogador que vai somar demais. O Palácios estreou como titular. Não acho que por opção tática, e sim para poupar um pouco o William, que faz muitas partidas recorrentes e isso acaba desgastando o atleta que tem um histórico negativo de lesões. Muitas críticas também direcionadas ao Nicão, não acho que o Nicão foi esse monstro todo dentro do jogo também não. As 3 primeiras bolas que ele recebeu acabou não fazendo o jogo acontecer, mas logo na sequência conseguiu interagir muito bem com a equipe, deu uma pré-assistência para o Alisson, que aliás o Alisson tem que se policiar um pouco mais. Eu acho que ele está muito acelerado, ele é mais acelerado do que o próprio jogo. E isso faz com que ele perca o espaço, porque o problema dele não é físico, o técnico é ok, mas o tático dele é muito devedor. Eu acho que isso faz com que ele perca um pouco de espaço com o treinador que trabalha da forma que trabalha. Inclusive, por falar em treinador, a galera está trazendo um monte de críticas e que eu acho que elas são simplesmente infundadas. Todas essas críticas, nada mais, nada menos, ou nada mais que frustração pelo não resultado positivo. Ah, tem que tirar fulano, não tem que fazer nada. Ah, tem que tirar Beltrano, não tem que fazer nada. A realidade é que cada um de nós nos preparamos para executar o nosso próprio trabalho. Você que é profissional da sua área ia gostar se alguém falasse, você está fazendo tudo errado, sendo que na sua concepção você estudou, se preparou para que fizesse exatamente da forma que você está fazendo, mas alguém que está insatisfeito ali simplesmente fala, está errado do jeito que você está fazendo. Você não pode fazer assim. Pera lá. Eu acho que cada um de nós tem que saber onde é o nosso próprio quadrado. O Cruzeiro jogou muito bem, mas que jogo fantástico! Tinha muito tempo que eu não via um jogo dessa forma. Um jogo fantástico. O Cruzeiro simplesmente jogou muita bola e o time do Atlético Paranaense não menos. Foi um jogo de franco-atiradores ali no segundo tempo. Muita emoção. Muito gostoso de acompanhar aquela partida. E eu acho que é isso que nós precisamos valorizar. Embora esse ponto conquistado hoje ele é minimizado porque nós acabamos deixando escapar 5 pontos dentro de casa. E isso maximiza o problema e a partida de hoje fica minimizada diante desses revés que foram sofridos sob os domínios. Agora é o Botafogo, nada mais, nada menos que o líder da competição. Só que nós temos em nosso favor a torcida celeste que vai lotar o Mineirão e o Cruzeiro com certeza
vai apresentar um futebol muito melhor do que o que foi apresentado hoje. Porque agora tem mais opções. Agora tem mais opções. Fica mais fácil, até mesmo para você que não tem muita capacidade de análise de jogo, consiga analisar com um pouco mais de coerência e, obviamente, passar para aqueles que te seguem um pouco mais de credibilidade, ao invés de soco na mesa, gritos sapateados. Nós estamos aqui para isso, nunca se esqueça. Mostrar ao torcedor aquilo que ele não consegue ver. Mas para que você possa fazer isso com excelência, é necessário que você se prepare.